Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 26º dia de estudo do livro Metanoia e nós vamos continuar o estudo que começamos ontem, que tem por título Pense como um Vencedor, parte 2, hoje a parte final. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 11 ao 17, que diz assim: Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O que domina nossa mente, dominará a nossa vida. Somente seremos vencedores se, obviamente, tivermos uma mentalidade de vencedor. O que percebo na igreja é que existem muitos irmãos com uma mentalidade de alguém derrotado. Creio que se você crer nesta palavra e mudar suas atitudes, tudo poderá mudar em sua vida. Quem tem uma mentalidade de vencedor tem prazer nos desafios. Veja a diferença entre a mente de Eliabe e a mente de Davi. 2 mentes distintas. Os 2 foram criados pelo mesmo pai na mesma família. Eliabe teve até mais oportunidades que Davi. Ele era um dos preferidos de Jessé. Davi era um dos preteridos, rejeitados, mas não tinha medo dos desafios. Os desafios motivavam Davi. Enquanto Eliabe e seus irmãos ficaram 40 dias com medo e sem coragem de enfrentar o gigante, Davi se ofereceu para enfrentar aquele desafio. Vejam o que Davi falou a Saul, 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi tinha, de fato, uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de que desafios devem e podem ser enfrentados e vencidos. A maior parte das pessoas corre dos desafios, porque para enfrentá-los terá que sair da zona de conforto e correr riscos. Vemos outra coisa importante em Davi. Ele era um homem que confiava plenamente no Senhor e cria piamente que o Senhor lhe daria vitórias. Por isso, ele se sentia motivado diante dos desafios. Quem tem uma mentalidade de vencedor vê o momento de pressão como uma oportunidade de crescimento. A partir do momento em que Davi falou com Saul que iria enfrentar o gigante, começou a ser pressionado porque havia dado uma palavra ao rei de Israel. Os súditos de Saul ouviram as suas palavras e certamente começaram a comentar uns com os outros. Você viu aquele jovem, filho de Jessé, que cuidava das ovelhas? Ele disse que iria enfrentar o gigante. Será que ele vai vencer? As mulheres, provavelmente, saíram também, comentando umas com as outras. Creio que chegou a notícia por todo o país. Agora imagine a pressão. Todavia, a pressão foi para Davi um tremendo incentivo. Na verdade, foi uma motivação para ele e por isso o mesmo prevaleceu sobre Golias. A mentalidade de um vencedor não se importa com a pressão, pois sabe que a pressão é importante para que haja superação e alcance de metas mais arrojadas. Quem tem uma mentalidade de vencedor não se acomoda diante das situações ruins. Parece que os irmãos de Davi estavam já se acostumando com a situação de vergonha que estavam passando. Eles pensaram que era impossível vencer Golias e se acostumaram com aquela situação. Na verdade, a vergonha já durava 40 dias. A nossa mente tende a se acostumar e acomodar-se algumas vezes
às situações, pensando que não é possível superá-las. Então, dessa forma, somos tentados a ficar na zona de conforto, mesmo que seja uma situação de vergonha para a nossa vida. Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Davi não se acomodou, não se conformou com aquela situação de vergonha, por isso reuniu forças em Deus e foi lutar contra aquele gigante. E você? Vai continuar acomodado com a situação que está passando ou vai se levantar e vencer este gigante? O vencedor não se acomoda com os familiares que ainda não converteram, que ainda estão perdidos no mundo. O vencedor não se acomoda com um casamento ruim ou com uma vida espiritual sem o poder de Deus. Quem tem uma mentalidade de vencedor não para por causa das críticas ou das palavras negativas. 1 Samuel 17, do 28 ao 30, diz assim: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. A primeira palavra negativa que Davi recebeu veio do seu próprio irmão Eliabe. Mas, quando foi criticado, ele apenas respondeu: o que fiz eu agora? Em seguida, Davi desviou-se dele para o outro, que lhe falou as mesmas palavras. Primeiro foi o seu irmão mais velho, aquele que certamente era respeitado por todos. Este o desmotivou com críticas duras, dizendo: conheço o seu coração, você é presunçoso, seu coração tem maldade, você veio aqui só para rir da nossa cara. Depois foi o próprio Saul, o seu líder, que lhe deu uma palavra negativa, dizendo que não poderia lutar contra o gigante Golias. Mas a mente de um vencedor não se deixa influenciar por palavras negativas ou palavras de derrotas. Quem tem uma mentalidade de vencedor jamais engrandece o problema. Os israelitas se encheram de medo e começaram a engrandecer o gigante Golias. A reação que tiveram foi de admiração. Estavam admirados com Golias e foram se enchendo de medo. Da mesma forma, às vezes, nós, ao invés de louvarmos a Deus, ao invés de falarmos bem de Deus no momento da adversidade, começamos a louvar o problema. Vejam o que normalmente dizem algumas pessoas: pastor, este é um problema muito grande, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, esse problema é o mais difícil que eu já enfrentei em toda a minha vida. Veja, é por isto que muitos se sentem diminuídos e humilhados frente às dificuldades. Nós devemos entender que o único que merece a nossa atenção, o louvor, a adoração, o reconhecimento é Deus. Quem tem uma mentalidade de vencedor tem declarações de um vencedor. As palavras de Davi eram de um vencedor proclamando vitória. A conquista é firmada em primeiro lugar na nossa mente. Somente depois que ela acontece na mente, nós podemos experimentá-las no campo natural, no campo físico. Davi sabia disso. Um derrotado declara a sua derrota antes de ela acontecer. Mas quem tem uma mente de vencedor é uma pessoa cheia de fé e esperança, e quando abre a sua boca, declara vida e poder. Veja como Davi, assim que foi chamado por Saul, declarou a sua vitória e não tinha dúvida na sua mente. 1 Samuel 17:32 diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste gigante. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. A vitória de Davi começou primeiro na mente. A dinâmica aqui é a seguinte: a palavra é proferida, depois ela é concretizada. Na luta contra Golias, o tempo todo Davi declara a vitória. 1 Samuel capítulo 17, do 45 ao 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Comece agora mesmo a declarar a vitória nas áreas diversas da sua vida. Creia no poder do Senhor e profetize a sua vitória. Hoje você tem aquilo que declara e crê em sua mente. Precisamos ter a mentalidade de um vencedor, pois somente assim alcançaremos a vitória e experimentaremos transformação significativa, genuína, plena e duradoura. Que Deus te abençoe e te agracie sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.